Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 8, o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimálias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Meu irmão, minha irmã, quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Gênesis e chegamos aqui no capítulo 3, nós não estamos apenas diante de um relato antigo, distante da nossa realidade. Na verdade, nós estamos diante de um espelho da nossa alma, de uma explicação profunda para a inquietação que atravessa gerações, atravessa culturas, atravessa épocas. Aqui em Gênesis 3 está a raiz do cansaço que não passa, da insatisfação que não se resolve, da correria que nunca termina. Aqui está o momento em que o homem perdeu algo que até hoje tenta desesperadamente reencontrar. Muitas vezes de forma involuntária, sem saber exatamente o que é. No princípio, o ser humano foi criado em plena harmonia com a natureza e com Deus, o Criador. Havia equilíbrio, paz, propósito e suficiência. O homem não precisava correr atrás de sentido, porque o sentido caminhava com ele. Deus visitava o jardim, falava com o homem, se relacionava de forma direta, sem barreiras, sem medo, sem culpa. Não havia ansiedade, porque o amanhã já estava nas mãos de Deus. Não havia comparação, porque ninguém precisava provar valor. Não havia também pressa, porque o tempo não era um inimigo. O coração humano estava em repouso. O Éden não era apenas um lugar bonito, mas, sobretudo, era um estado de alma, um estado de espírito, um ambiente onde tudo fazia sentido, porque Deus estava no centro. Mas então a voz da tentação se levanta, não com gritos, não com imposições, mas com uma pergunta muito sutil, quase inocente, que até hoje ecoa na mente humana. Foi assim que Deus disse? A tentação começa colocando em dúvida a palavra de Deus. E junto com essa dúvida nasce a suspeita de que Deus talvez não seja tão bom assim, de que talvez esteja escondendo algo, de que talvez exista uma felicidade maior fora da obediência. E é nesse momento que a inquietação entra no coração humano. Antes disso, o homem não sentia falta de absolutamente nada. A tentação, ela cria uma sensação de ausência, onde antes havia plenitude.
Eva olha para o fruto e passa a vê-lo não apenas como algo proibido, mas como algo desejável, atraente, algo promissor. O pecado nunca se apresenta como destruição. Ele entra e se disfarça de oportunidade. Ele promete crescimento, liberdade, realização. Aí só entrega culpa, medo e vazio. O desejo de ser como Deus, de ultrapassar limites, de assumir o controle, nasce ali e continua vivo até hoje. A humanidade segue acreditando que será mais feliz se tomar o comando da própria vida, se decidir por conta própria o que é certo e o que é errado, se viver sem depender de Deus. Leve engano. Quando o homem cede à tentação, algo profundo se quebra. Os olhos se abrem, mas não para a luz, se abrem para a vergonha. O primeiro sentimento após o pecado não é prazer, mas medo. O homem percebe que está nu, vulnerável, exposto. Aquilo que antes era natural, agora se torna motivo de desconforto. O pecado, ele rompe a harmonia interior. O coração humano passa a carregar uma inquietação constante, uma sensação de que algo não está no lugar certo. Desde então, o homem começa a se esconder não apenas de Deus, mas de si próprio. Quando Deus chama, onde estás? Essa pergunta atravessa os séculos, os milênios. Deus não pergunta porque não sabe, mas porque quer que o homem perceba o quanto ele se afastou do Pai. Onde estás emocionalmente? Essa é a pergunta de Deus. Onde estás espiritualmente? Onde estás em relação àquilo que fui eu que sonhei para você? Essa pergunta continua atual. Em meio à correria moderna, as agendas cheias, as metas intermináveis, Deus ainda chama. E muitas vezes o homem responde com silêncio, com fuga, com justificativas, com transferências de culpa. Adão atribuiu a culpa para Eva. Eva, por sua vez, culpa a serpente e ninguém assume a sua própria responsabilidade. O pecado gera confusão mesmo, quebra relacionamentos e impede o homem de encarar a própria condição. As consequências do pecado são muito profundas e abrangentes. A dor entra na experiência humana, o trabalho se torna pesado, a terra passa a produzir espinhos e abrolhos e a vida deixa de fluir com leveza como era antes. O que antes era prazer passa a ser esforço. O que antes era descanso passa a ser exaustão. Aqui nasce a humanidade cansada, inquieta, insatisfeita, não apenas cansada no corpo, mas na alma. Isso porque o pecado desorganiza o interior do homem. Ele passa a buscar fora aquilo que somente Deus pode oferecer. Ele passa a correr atrás de sentido, de reconhecimento, de segurança, de prazer, mas nunca chega a um estado, digamos, de satisfação plena. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, a expulsão do Éden é mais do que um afastamento geográfico do homem em relação a Deus. É uma ruptura espiritual. O paraíso não era apenas um jardim, mas era a presença de Deus. Ao perder essa comunhão, o homem perde também o centro. Desde então, a humanidade vive em busca do paraíso perdido. Essa busca se manifesta de muitas formas. Alguns tentam reencontrá-lo no sucesso profissional, outros no acúmulo de bens materiais,
outros nos relacionamentos, outros no prazer, outros no poder, outros até mesmo na religiosidade vazia. Mas nada disso preenche completamente o vazio interior. Há sempre mais um degrau a subir, mais uma meta a alcançar, mais um sonho a realizar. E quando se chega lá, percebe-se que o vazio continua. Nós vivemos hoje uma humanidade muito acelerada, conectada, informada, mas profundamente inquieta. As pessoas correm, produzem, se ocupam, mas não descansam. O silêncio assusta, a solitude incomoda, porque no silêncio a alma fala e muitas vezes o que ela diz dói. A ansiedade se torna companheira diária, o cansaço se normaliza, a insatisfação se disfarça de ambição. Mas no fundo é a mesma história de Gênesis 3 se repetindo, se reproduzindo. Um coração que perdeu a sua fonte tenta sobreviver longe dela. Ainda assim, mesmo em meio à queda, Deus não abandona o homem. No próprio capítulo 3 de Gênesis, há uma promessa, um fio de esperança. Deus anuncia que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Mesmo quando o homem escolhe se afastar, Deus escolhe se aproximar. A história da redenção começa exatamente em Gênesis 3. O paraíso foi perdido, sim, mas não em definitivo. Deus inicia um caminho de restauração, apontando para o dia em que aquilo que foi quebrado seria reconciliado. Agora, há uma tragédia, uma grande tragédia da humanidade, que não é apenas o pecado, mas é tentar viver como se ele não tivesse consequências. O homem tenta seguir em frente, construir sua vida, encontrar a felicidade, mas carrega dentro de si a saudade do Éden, a saudade de Deus, uma saudade que não se explica, mas que se sente, uma nostalgia de algo que nunca mais foi plenamente experimentado desde a queda. E é exatamente por isso que nada nesta vida satisfaz o homem por completo. É por isso que o coração humano permanece inquieto enquanto não descansa em Deus. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, a mensagem de Gênesis 3 não é apenas um alerta sobre um pecado, mas um convite ao retorno. Ao retorno, Deus continua chamando o homem para fora do esconderijo, para fora da culpa, para fora da correria sem sentido. Ele continua chamando para o arrependimento, para a reconciliação, para o descanso da alma. O descanso que o mundo não pode oferecer jamais. O descanso que não depende de circunstâncias externas, mas de uma restauração interior. Em busca do paraíso perdido, muitas pessoas correm para longe de Deus, quando na verdade o caminho de volta começa exatamente nele. É aquilo que chamamos de conversão. O verdadeiro descanso não está em fazer mais, ter mais ou conquistar mais, mas consiste em voltar a se alinhar com o Criador. Enquanto o homem insistir em viver longe da fonte, continuará cansado, inquieto e insatisfeito. Mas quando decide ouvir a voz de Deus e responder ao seu chamado, algo começa a ser restaurado dentro dele. O paraíso eterno ainda nos aguarda, mas já é possível experimentar sinais dele aqui mesmo nessa vida, quando a alma encontra repouso em Deus. Meu desejo, meu amado irmão, minha amada irmã, é que hoje
ao ouvir esta reflexão, você permita que o Espírito de Deus fale ao seu coração, cure as suas inquietações, desacelere a sua alma e o conduza de volta ao lugar de onde deveria ter saído. Nunca deveria ter saído. A presença do Pai. Porque no fim, a busca do ser humano sempre foi essa, ainda que ele nem sempre perceba, ele precisa voltar para casa. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.